Quais são as melhores matérias da faculdade de economia? Vou te dar uma aula de todas as matérias, ou pelo menos as principais que você vai ter no seu curso, e vou elencar minhas favoritas, então já joga na tela aí pra vocês, porque o modelo vai ser um modelo de tier list, pra eu elencar aqui as matérias. Selecionei as 11 principais, você vai ter no curso mais do que essas 11, né? Mas a gente vai selecionar aqui as que eu mais gostei e as que eu menos gostei, baseado no critério Johnny. Então é meu, assim, não vai ter, qual que é a melhor pra você se formar, que vai te dar mais emprego. Não, vai ser baseado no meu gosto, na minha experiência na faculdade. E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo: puta, Johnny, você tá maluco? Você não gosta dessa matéria? Como assim? É melhor que tem. Às vezes você se adapta melhor do que eu em alguma matéria, mas enfim, vamos começar já, porque vai ter bastante coisa pra gente falar aqui dentro, tá? Quando você entrar na faculdade, você vai começar a ter aulas de macro e microeconomia. São as aulas principais que a galera mais gosta, por isso deixarei por últimos, porque tem a grande briga, macro versus micro. Qual que você gosta mais, da macro ou da micro? Os economistas piram nessa briga, até os alunos gostam de brigar, mas enfim, vou deixar por último essas duas e vou começar uma com muito simples, tá? Na faculdade de economia, pelo menos na que eu estudei, nos primeiros semestres você já tem aula de Excel, programação e análise de dados. É muito importante essa bagagem, porque como economista você vai mexer com muitos dados. Eu, particularmente, não sou muito fã dessas matérias, tá? Mas nunca me dei mal, sempre me dei bem nessas matérias. Normalmente era aula de como mexer no Excel no começo da faculdade, é importante você já saber Excel. Depois você vai aprender programações como a linguagem R, o Python também, que são fundamentais para quem cursa economia. E eu nunca gostei muito dessas aulas, para ser bem sincero com vocês, tá? Mas eu entendo a importância. E eu entendo que você sabendo mexer nessas ferramentas, qualquer trabalho que você fizer, você vai se destacar. Eu aprendi e eu vou colocar ela aqui, análise de dados, no maneirinho. Não é um tesão, aquela aula que você assiste e fala assim, caralho, que da hora essa aula. É uma aulinha maneirinha. Acho que pelo próprio nome já fala maneirinha. Mas não é também, nossa, eu adorei, mas também não é um saco. Tipo, caraca, porque, mano, tem aula em economia que você quer, é horrível, de tão ruim que é, você queria, mano, quero sair daqui, quero ir pro bar beber. É isso. Mas não é o caso dessas, tá? Uma que eu, particularmente, não tive uma boa experiência por conta do professor, é finanças corporativas. É a matéria que mais se assemelha com contabilidade na faculdade de economia. E você tem, pelo menos no meu curso, eu tive pouca contabilidade no curso de economia. Eu tive uma, no máximo 2 matérias de contabilidade. E finanças corporativas, especificamente, é uma aula que você calcula valuation, essas coisas, né? Você calcular ali a utilidade ali, o valor de uma empresa, a enterprise value. Tem bastante terminho ali, bastante formulazinha pré-pronta. Não é uma matéria difícil de se passar, porque valuation dá pra você fazer a moda caralho, o valuation, assim, você faz do jeito que você quiser, não tem uma maneira extremamente correta, mas não é uma matéria que pra mim foi um tesão de aprender, porque eu nunca pensei em trabalhar na área de equity research, que é você analisar a ação, saber o valor de uma empresa. Mas não é uma matéria difícil, tá? Mas eu não faria de novo. Então eu não faria de novo, não achei um tesão de aprender. Cara, eu acho que ela é maneirinho, porque você pelo menos ter uma ideia de quanto vale uma empresa e como se calcula o valor de uma empresa. E a partir do momento que você aprende como se calcula o valor de uma empresa, você vê que é uma bosta esse cálculo. Ele é muito mal feito e poderia muito ser melhorado. Para quem gosta dessa matéria, o livro master, a pessoa master que você deveria ouvir é o Damodaran. Tem podcasts, tem vídeos, entrevistas, vários livros dele de finanças corporativas. Eu só acho maneirinho pela teoria por trás, porque a aula em si eu achava bem chata, tá? Mas ela não se encaixa em nenhum outro quesito aqui, meu. Tipo, eu não pagaria pra passar porque ela é bem fácil, ela não é difícil pra pegar uma DP, ela é maneirinho, né? O maneirinho é bem bosta. No final das contas, o maneirinho não é tão bom quanto um tesão, né? Um tesão. Álgebra linear. Temos aqui a grande polêmica, porque pra mim é uma matéria que não faz nenhum sentido na graduação de economia. Pelo menos eu tive álgebra linear e nunca mais usei álgebra linear, mas entendo que é importante pro mestrado, pro doutorado, que não é meu caso. Não me imagino fazendo doutorado e mestrado em economia, então nunca mais imagino utilizando álgebra linear. Assim, ela se encaixa em ambos aqui. Dá pra pegar DP? Dá, porque ela é... Nossa, é muito difícil. É muita matemática. E é uma matemática que não faz sentido. Ela não é um cálculo, não é uma estatística que tem um quê por trás. Ela simplesmente não faz sentido. E eu
Cara, eu não faria essa matéria de novo nunca. Então, assim, eu pagaria pra passar. Pagaria, eu fiz essa piada, obviamente eu não pagaria pra passar numa matéria, né? Eu acho isso horrível, nunca paguei pra passar, pra fazerem minha prova, mas é um estigma nas faculdades que existem pessoas que pagam pra passar em uma matéria. Eu não ia me sujeitar a fazer isso de novo, mas eu acho que é importante você passar por isso, mas eu não gostaria de passar por isso de novo nunca. Então, álgebra linear pra mim, fica aqui em pagaria pra passar, insuportável essa matéria. Matemática financeira, inclusive esse livro que eu coloquei aqui é incrível. É o livro do Asaf Neto, se eu não me engano. Cara, é realmente aplicar matemática básica a finanças, cálculo de juros compostos, juros simples, quanto seu dinheiro vai render. Cara, é uma matéria muito legal de se aprender para quem queria trabalhar com investimentos. Mas essa matéria para mim foi muito legal, eu acho que todo mundo deveria ter essa matéria, até na escola, por exemplo, porque você aprende a calcular, pô, um produto vai te dar um desconto de 20%. Tá, mas se eu pagar à vista com 20%, ou se eu parcelar e botar meu dinheiro para render com juros. Então, eu sei calcular hoje como usar melhor o meu dinheiro. Então, essa matéria para mim, ó, ela não é nem um tesão, ela poderia ser um tesão, porque, mano, é um tesão essa matéria de aprender, mas eu faria de novo tranquilo, para rever alguns conceitos que são importantes, se bem que eu não faria 2 vezes, porque uma vez essa matéria é suficiente, 2 vezes fica meio demais, tá ligado? Então eu vou deixar aqui em matemática financeira em tesão, porque, mano, aula tesão de ver, em uma vez você pega bem e você vai utilizar muito, é uma das matérias que você mais utiliza no dia a dia. Eu lembro até uma vez que eu fui comprar um computador na Fest, aquelas lojas de shopping, tá ligado? Que vende computador eletrônico. E, mano, eu aprendi a usar aquela calculadora, HP12C, que é aquela calculadora que nossos pais utilizavam bastante. Sabe a calculadora de velho? Que ela é bem diferente de se mexer. Eu aprendi a mexer nessa calculadora nessa matéria. E eu começava a levar. Quando eu ia comprar um computador, eu falava assim, quanto você vai me dar desconto? Eu falava lá, ia calculava, pagar de bonitão, né? Pagar de bonitão. Todo mundo no mercado financeiro deixa na mesa também uma calculadora HP12C. Não sei pra quê, porque um Excel faz tudo, enfim. Mas é mania de gente do mercado financeiro. Mas eu me pagava muito, gostava muito dessa matéria, então tesão. Cálculo, vou deixar cálculo por penúltimo também, calma. Vamos falar de teoria dos jogos. Cara, teoria dos jogos é uma matéria extremamente interessante. Extremamente interessante. Cara, e pra quem não conhece, sugiro que procure aqui no YouTube depois, Dilema dos Prisioneiros. Ele é o caso número 1 de teoria dos jogos. É a primeira coisa que se aprende. Ela é muito relacionada também à delação premiada. De você tá ali, como tomar decisões complexas. Então, a delação premiada é baseada na teoria dos jogos. Cara, é incrível essa matéria, extremamente interessante, tem muita lógica por trás, muita lógica. Eu acho que é uma das matérias que eu mais curti aprender, que mais me agregou para um próximo passo de aprendizado. Só que é o seguinte, eu não faria 2 vezes, porque não faz sentido pro meu momento atual. Ela é realmente um tesãozinho, mas, assim, não é um tesão tipo, caraca, vou ver essa aula, vou ficar de boa agora. Ela é muito difícil. Ela acaba envolvendo matemática e muito raciocínio lógico. Então, assim, dá pra pegar uma DPzinha. Então, vamos colocar aqui, dá pra pegar uma DP, né? Encaixa bem. Aqui a próxima matéria é estatística básica. Eu, por incrível que pareça, eu reprovei nessa matéria. E pra quem não sabe o que é DP, é reprovar, tá? Então eu reprovei nessa matéria, DP, dependência. Então eu reprovei em estatística básica na faculdade, no primeiro semestre, cara. Então foi um tormento, muito por causa do meu professor. Eu atribuo muito a culpa ao meu professor, mas a grande realidade é que me fez bem reprovar nessa matéria porque eu vi o potencial que eu tinha para estudar mais e me dedicar mais na faculdade. Então eu até fiz um vídeo sobre isso, eu preciso regravar, contando minha experiência quando eu reprovei numa matéria. Mas foi muito bom pra mim, porque depois no segundo semestre eu tive estatística 2, que era mais inferência, né, mais aplicada. E eu fui tão bem que eu virei monitor de estatística na faculdade. Então, tenho muito orgulho aí dessa conquista que eu tive de sair de uma reprovação para monitor de uma matéria. Então, é uma matéria que eu aprendi a amar. E ela tem um nível de aplicabilidade à vida real muito forte. Eu acho que é uma matéria extremamente importante para qualquer pessoa no mundo entender estatística. E aqui, inferência estatística, você tem... Lembra quando mostra a porcentagem de votantes em um presidente ou no outro, que você tem a margem de erro, teste de confiança, para você que a amostra é 95% confiável, você tem ali um grau de variabilidade de 2 pontos percentuais. É uma matéria que eu aproveitei
mas eu poderia ter aproveitado mais. Se eu fizesse de novo, mano, eu teria aproveitado muito mais essa matéria. Então, estatística pra mim, eu faria 2 vezes. E eu fiz 2 vezes, né? Eu fiz 2 vezes porque eu reprovei a matéria, tive que refazer de novo e passar de novo. Faria 2 vezes, faria 3 vezes, eu acho que é um exagero por minha parte. Mas, cara, incrível, esse livro também é muito bom de estatística, vale muito a pena. Quando você avança em estatísticas, tem estatística 1, 2, às vezes tem a 3, você avança para econometria. Econometria é misturar estatística com economia. É uma das matérias mais interessantes da faculdade e é a que tem mais potencial na área de economia, tá? Realmente é uma matéria que eu aproveitei pouquíssimo na faculdade, que eu peguei o período da crise, que tivemos que ficar de home office e teve aula EAD. Então eu aproveitei muito mal essa matéria. Eu faria de novo, sendo bem sincero, mas ela poderia se encaixar em pagaria para passar, porque ela é extremamente difícil. Eu tive econometria muito teórica, então eu tinha que fazer cálculo na mão, demonstrar o porquê hipótese estava certa ou errada. Eu faria econometria de novo caso eu pudesse utilizar um software para aprender a automatizar o processo de análise de dados. Mas se fosse para fazer como eu fiz, eu pagaria para passar, com toda certeza. Então ela está num limbo entre faria 2 vezes como pagaria para passar. Mas eu faria 2 vezes para aprender econometria, caso eu quisesse trabalhar na área. Cara, se você faz uma faculdade meia boca, que não tem um curso focado em econometria, bons professores, o que é raro no Brasil, ter bons professores de econometria, faz um curso por fora e um curso fora do Brasil. Pega um curso online fora do Brasil de econometria, tenta achar algum bom, não tenho nenhum para indicar, mas com certeza é uma das áreas com mais potencial de trabalho, com ótimos salários, e quem sabe essa matéria vai se dar muito bem no mercado de trabalho. Próxima é HPE, História do Pensamento Econômico. É aquela aula mais... teoria econômica, ai que bonitinho. Cara, você viu que até agora tudo que eu mostrei aqui, todas que estão aqui são matemática? Todas. Ai, Johnny, mas eu tenho medo de fazer economia por causa da matemática. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal e eu vou até chamar esses professores para a gente fazer uma live. É um vídeo falando de matemática na faculdade de economia. É um podcast que eu fiz dentro da faculdade que eu fiz com meus professores. E eles falam um discurso de 20 minutos exatamente para esse povo que tem medo de fazer matemática, tem medo de fazer economia por causa da matemática. Tá com medo? Assiste esse vídeo, eu vou deixar na descrição, tô deixando aqui o izinho agora para você assistir, ele é fundamental. E daí, essa matéria aqui, ela quebra um pouco, que é uma matéria mais teórica, de texto, muito texto para ler. Eu particularmente não gosto, tá? Eu odeio aula teórica, não sou cara de ficar vendo historinha, eu vejo um documentário aqui no YouTube e para mim já passo. Então, gente, eu não faria HPE de novo, eu fiz HPE, que é História do Pensamento Econômico, EAD, que foi durante a pandemia. Cara, foi insuportável, assim, pra mim, dobrar minhas meias, botar em ordem de cor, cara, pra mim era mais interessante que a aula, eu não consigo gostar. Isso, com certeza, pra todos os economistas que gostam de economia mesmo, faria 2 vezes, mas pra mim é insuportável e hoje eu pagaria pra passar, cara. Que insuportável ficar lendo texto, ficar estudando teoriazinha, pra mim não serve pra porra nenhuma, a não ser se for pra debater em bar e acho que não é meu estímulo. Cálculo, eu tive muita sorte na faculdade porque eu tive um professor incrível, professor Igor. Inclusive, poderia chamar ele aqui para fazer um podcast também, uma live com vocês, para explicar um pouco mais de cálculo na faculdade de economia. Eu tive muita sorte de ter esse professor, porque se não fosse ele, ele me ensinou a gostar de cálculo e ver a beleza por trás da matemática. Não faria 2 vezes, não peguei recuperação, não reprovei em cálculo, consegui passar, mas é muito difícil. Tá, foi muito difícil, cara, virei noite estudando, foi complicadíssimo, mas eu aprendi a entender, assim, dá pra pegar ADP, ela com certeza dá pra você pegar ADP. Eu lembro que na faculdade que eu fiz, até hoje ele fala que, mano, 90% da turma pega reprovação nessas matérias, assim como engenharia, economia também, nas faculdades de ponta você pode pegar recuperação. Para faculdades meia bocas, que não são tão boa qualidade, cara, o cálculo vai ser muito simples, tá? Então aqui eu tô falando realmente, mas o cálculo dá para pegar ADP, mas ela também é um tesão. Por respeito ao meu professor de economia, que eu adoro, que me ensinou a gostar de cálculo, eu vou botar em tesão. Apesar que dá para pegar ADP aqui, tá bom? Então ela é meio que um dos dois. E agora chegamos à batalha final, macroeconomia versus microeconomia. Eu, sendo bem sincero, gosto dos dois, tá?
Por um momento da faculdade, no começo eu gostava mais de macroeconomia. Macroeconomia é você estudar a inflação, os juros, como isso se relaciona com a economia, a dívida externa, a dívida interna, economia internacional, como o câmbio afeta, sei lá, a matriz ISLM, que é uma curva, oferta e demanda. Tem vários termos ali que a gente poderia gravar vídeos educativos, mas acho que esse não é o intuito do canal. Que é muito interessante, é muita lógica envolvida e muito passo a passo. Eu, particularmente, gosto muito dessa matéria, tá? Eu acho que ela se encaixa, não faria 2 vezes, eu faria um curso de macroeconomia para entender mais a fundo e entender as inovações da área de macroeconomia. Eu acho que macroeconomia nas faculdades, ela tá bem defasada. A gente vê assuntos muito antigos, muito básicos. A gente demora para avançar para um assunto mais complexo e quando você avança e chega, acaba. Então, eu faria 2 vezes e faria um curso mais aprofundado em macroeconomia. Microeconomia, por outro lado, enquanto a macro está olhando para governos, instituições, a micro está olhando para o indivíduo, comportamento do consumidor. Ela, em algum momento, pode relacionar com a economia comportamental, então tem a ver, mas ela é muito matematizada, muito mais matematizada do que macroeconomia. Na verdade, ambas têm muita economia. Tem uma matéria também que eu fiz que chama microeconometria, que era horrível, misturar econometria com microeconomia. Cara, foi uma das matérias mais difíceis que eu já fiz. E macroeconomia também tem muita matemática envolvida, principalmente quando você começa a avançar nos modelos econômicos. Mas eu acho que assim, microeconomia é só um tesão. Eu prefiro micro do que macro. Não sei, eu na faculdade preferia micro do que macro. Hoje em dia eu tô preferindo mais macro do que micro. Então eu vou colocar ele em tesão aqui, tá? Colocar em tesão. Ai, Johnny, vamos reorganizar isso aí? Vamos deixar só uma em faria 2 vezes? E deixar no limite 5 aqui pra gente começar a descer uma? Então vou reorganizar aqui isso aqui pra ficar um pouco mais realista, tá? Econometria eu não faria 2 vezes, eu acho. Mas não é um tesão, então dá pra pegar DP. Macroeconomia e estatística eu faria 2 vezes. E fiz 2 vezes. E eu vou colocar aqui micro em maneirinho, porque eu entendo que ela é maneirinha em alguns aspectos. Ela não é muito legal, porque você vai ver muito cálculo em microeconomia. E às vezes pode ser meio tosco o que se aprende na faculdade de microeconomia. Eu tive 4 microeconomias na faculdade. Eu acho que foi muita microeconomia. E eu acho que é um pouco tosco o cálculo e pouco aplicável à vida real, enquanto o macro é muito mais aplicável. Então, eu deixaria assim na tela minhas preferências de matéria, tá? Estatística, macroeconomia, em tesão, matemática financeira e cálculo. Maneirinho, eu vou colocar em ordem, tá? Microeconomia em primeiro, finanças corporativas em segundo e análise de dados em terceiro. Dá para pegar DP, teoria dos jogos e econometria nessa ordem. E pagaria para passar álgebra linear, que é a pior de todas, e história do pensamento econômico. Se eu pudesse botar aqui economia brasileira, por exemplo, eu colocaria em faria 2 vezes ou em tesão, porque é uma matéria que eu aprendi pouco. Economia do Brasil, eu aprendi, cara, bem só do Plano Real para cá, porque antes disso aprendi muito mal. Também foi em AD, eu prestei pouca atenção, porque a aula teórica para mim é um saco. Deixa a sua opinião nos comentários. Qual que é a sua matéria preferida no curso de economia? Me conta aqui que eu tô querendo descobrir. E você sabe, tem muita matemática aqui envolvida, tá? Então, para isso, eu sugiro que você veja agora o vídeo. Matemática no curso de economia. Vou deixar aqui na tela para você só clicar e já assistir.